Ela era intérprete de presidentes, ganhava uma fortuna, até perder tudo salvando o pai. 2 milionários fizeram pedido em alemão para humilhá-la como garçonete. Quando ela respondeu em 7 idiomas e contou sua história, Catarina segurava a bandeja com tanta força que os dedos ficaram brancos. O uniforme simples de garçonete parecia uma camisa de força depois de anos usando tailleurs de grife. 35 anos, ex-intérprete de presidentes e CEOs, e ali estava ela, prestes a servir a primeira mesa da vida como funcionária de restaurante. O coração batia descompassado não de nervosismo, mas de pura humilhação. O restaurante imperial era o tipo de lugar que ela conhecia bem, mas do outro lado. Lustres de cristal austríaco, mesas com toalhas de linho italiano, talheres de prata que custavam mais que um salário mínimo. Durante anos, ela frequentou locais assim como cliente VIP, traduzindo para diplomatas e empresários que gastavam fortunas em uma única refeição. Agora precisava limpar essas mesas para sobreviver. Você é a novata? A voz cortante veio de uma mulher robusta com cabelo preso num coque militar. Sou Sônia, gerente. Espero que entenda que aqui não é lugar para amadores. Nossos clientes são gente importante, não tem tempo para incompetência. Catarina engoliu o orgulho. Sônia a olhava como se fosse lixo que alguém havia esquecido na entrada. O uniforme estava impecável, o cabelo arrumado, mas mesmo assim a gerente fazia cara de nojo, como se Catarina carregasse alguma doença contagiosa. Eu vou te colocar na seção dos fundos. Mesas menores, gorjetas menores, clientes menos importantes. Se conseguir não estragar nada por uma semana, talvez eu considere te dar uma chance melhor. Sônia entregou o bloquinho como quem joga migalhas para um pombo. E não se atreva a conversar demais com os clientes. Eles não estão aqui para ouvir sua vida. A primeira hora foi um pesadelo silencioso. Catarina servia pratos caríssimos para pessoas que nem levantavam os olhos para agradecê-la. Uma senhora de cabelos grisalhos reclamou que o vinho estava na temperatura errada. Um empresário gordo gritou porque ela demorou 30 segundos para trazer guardanapos extras. Cada obrigada, senhora, e desculpe, senhor, doía como facada no peito. Alessandro, um garçom veterano de cabelo grisalho, se aproximou durante uma pausa. Primeira vez em restaurante fino, ele tinha olhos gentis, mas cansados de quem já viu muita coisa. Você parece meio perdida, mas não se preocupe. Todo mundo aqui começou assim. Não é bem a primeira vez com pessoas exigentes. Catarina murmurou, secando as mãos no avental. Ah, trabalhava em hotel? Loja de grife? Alessandro arrumava os talheres enquanto falava. Olha, o segredo aqui é não levar para o pessoal. Essa gente rica tem dessas manias. Eles não estão atacando você, estão só mostrando poder. Catarina quase riu da ironia. Se Alessandro soubesse que ela já havia ganhado mais em uma semana traduzindo do que ele ganhava em um ano, mas isso era passado. Agora, ela era apenas mais uma garçonete desesperada por gorjetas. A tarde estava quase acabando quando eles chegaram. Rodrigo Menezes e Fernando Alcântara entraram como se fossem donos do mundo. Ternos que custavam mais que carros populares, relógios que brilhavam como faróis. Aquela postura de quem nunca ouviu a palavra não na vida. Rodrigo era mais alto, cabelo grisalho impecável, sorriso que não chegava aos olhos. Fernando, mais novo, moreno, tinha aquele jeito arrogante de quem herdou tudo e nunca trabalhou de verdade. Sônia! Rodrigo acenou para a gerente como se chamasse um cachorro. Mesa boa para nós, longe da gentalha. A gerente correu como se tivesse ganhado na loteria. Claro, senhor Menezes. Mesa 17, a melhor vista. Ela quase se curvou, fazendo reverência. Vou colocar meu melhor garçom. Não. Fernando olhou ao redor com aquele sorriso cruel que Catarina conhecia bem. Era o mesmo sorriso dos poderosos quando encontravam alguém para humilhar. Queremos aquela ali. Ele apontou diretamente para Catarina. A novata. Parece que precisa de experiência.
Sônia fez cara de quem engoliu vinagre. Senhor Fernando, ela é nova, talvez não tenha o nível de atendimento que vocês merecem. Exatamente por isso. Rodrigo riu, e o som foi como unhas arranhando o vidro. Vai ser divertido. Catarina sentiu o estômago afundar. Conhecia esse tipo de homem, já havia trabalhado com dezenas deles. Eram predadores sociais que se alimentavam da humilhação alheia. Durante anos, ela os observou de igual para igual, protegida por seu status e competência. Agora estava vulnerável, e eles farejavam fraqueza como tubarões farejam sangue. Se dirigiu à mesa com as pernas bambas. Rodrigo e Fernando a olhavam como cientistas observando um inseto sob o microscópio. Outros clientes começaram a prestar atenção, sentindo que algo interessante estava prestes a acontecer. Boa tarde, senhores. Posso anotar os pedidos? Catarina manteve a voz firme e profissional. Claro que pode, querida. Fernando se recostou na cadeira, cruzando os braços. Mas primeiro me diga uma coisa. Você estudou até que série? A pergunta era uma armadilha óbvia. Catarina sentiu o rosto esquentar. Tenho curso superior, senhor. Ah, que interessante. Rodrigo bateu palmas com escárnio. E o que uma universitária está fazendo? Servindo mesas? Não conseguiu emprego na área? As mesas ao redor ficaram em silêncio. Era como assistir um acidente de carro em câmera lenta. Ninguém queria olhar, mas ninguém conseguia desviar os olhos. Catarina sentiu dezenas de pares de olhos grudados nela, esperando para ver se ela ia quebrar. A vida, às vezes, nos leva por caminhos inesperados, Senhor. Ela manteve a compostura, mas a voz tremeu quase imperceptivelmente. Ah, que filosófica! Fernando gargalhou. Caminhos inesperados. Deve ser código para fez besteira e se ferrou, não é? Rodrigo se inclinou para a frente como predador cercando a presa. Deixa eu adivinhar, gastou dinheiro com bobagem, casou com um vagabundo, ou foi só burrice mesmo? Catarina fechou os olhos por um segundo. A imagem do pai no hospital veio como soco no estômago. Os últimos meses de agonia, as contas médicas que sugaram cada centavo, a casa sendo vendida, as joias da mãe penhoradas. Tudo para tentar salvar quem ela mais amava no mundo. E no final, não conseguiu salvar nada. Vou anotar os pedidos dos senhores. Sua voz saiu mais fraca que pretendia. Não. Fernando levantou a mão teatralmente. Ainda não terminamos nossa conversa. Ele olhou para Rodrigo com aquele sorriso venenoso. Sabe o que eu acho? Acho que nossa garçonete aqui se acha esperta demais. Quer apostar que ela nem inglês sabe falar direito? Rodrigo bateu na mesa, fazendo os copos tremerem. Ótima ideia. Let's test her English skills, shall we? Rodrigo disse em inglês, sugerindo que testassem as habilidades dela no idioma. Ele pronunciou cada palavra devagar, como se falasse com uma criança. Do you understand what I'm saying, sweetheart? Perguntou se ela entendia o que ele estava dizendo. Catarina sentiu algo quebrar dentro do peito. Eles estavam brincando com ela como gatos brincam com ratos feridos. O restaurante inteiro observava sua humilhação como se fosse um espetáculo. Por um momento, pensou em simplesmente sair correndo, largar aquele uniforme maldito e nunca mais voltar. Mas então se lembrou do apartamento minúsculo que chamava de casa, das contas empilhadas na mesa da cozinha, do dinheiro que precisava para comer no dia seguinte. Não tinha para onde correr, não tinha mais nada no mundo além daquele trabalho humilhante. I understand perfectly, sir. Catarina respondeu em inglês fluente, dizendo que entendia perfeitamente, com sotaque impecável. Would you like me to take your order in English? Oferecendo para anotar o pedido em inglês. O sorriso sumiu do rosto de Fernando. Rodrigo piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Era óbvio que esperavam que ela gaguejasse, que se humilhasse tentando formar frases básicas. A resposta perfeita os pegou completamente desprevenidos. Que coincidência interessante, Rodrigo murmurou, recompondo a pose. Mas inglês hoje em dia qualquer um aprende no YouTube, não é mesmo?
Fernando recuperou o sorriso venenoso. Verdade. Vamos testar algo mais sofisticado. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz para que todo o restaurante ouvisse. Wir möchten die Speisekarte auf Deutsch, bitte. Fernando disse em alemão, pedindo o cardápio no idioma e perguntando se era difícil demais para ela entender. Können Sie das verstehen oder ist das zu schwierig für Sie? Completou com tom de escárnio. Ele acabara de fazer o pedido em alemão, perguntando se era difícil demais para ela entender. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Era o momento da verdade. Ou Catarina se humilharia publicamente, ou ela olhou nos olhos de Fernando, depois nos de Rodrigo. Por um segundo, viu algo que há anos não via em si mesma. Viu a mulher que um dia traduziu para chefes de Estado. A mulher que dominava 7 idiomas. A mulher que, mesmo destruída, ainda carregava dentro de si todo o conhecimento que adquiriu em anos de estudo. Selbstverständlich verstehe ich Deutsch perfekt, meine Herren. Catarina respondeu em alemão fluente, dizendo que, obviamente, entendia alemão perfeitamente. Pronunciou cada palavra como uma lâmina afiada. Ich spreche auch fließend Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Russisch. In welcher Sprache möchten Sie bestellen? Completou informando que também falava fluentemente francês, italiano, espanhol, japonês e russo, perguntando em qual idioma eles gostariam de fazer o pedido. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede. Fernando estava branco como papel. Rodrigo abriu a boca, mas nenhum som saiu. As mesas ao redor explodiram em murmúrios chocados, e então, do fundo do restaurante, veio uma voz que mudaria tudo. Meu Deus! Catarina! Catarina Mendoza! Um homem idoso de cabelos brancos se levantou da mesa, os olhos arregalados de espanto. Você é Catarina Mendoza, a intérprete. Você traduziu para mim na Conferência Internacional de Genebra. O mundo parou. O nome ecoou pelo restaurante como um tiro. Catarina Mendoza. As pessoas repetiram em sussurros, como se fosse uma oração ou uma maldição. O homem idoso que havia gritado se aproximou da mesa com passos trêmulos, os olhos brilhando de emoção. Doutor Augusto? Catarina sussurrou, a voz quebrando. Reconheceu imediatamente aquele rosto gentil, mesmo com mais rugas e cabelos completamente brancos. Era o empresário suíço que ela havia ajudado em uma das negociações mais importantes da carreira dele. O senhor se lembra de mim? Se eu me lembro. Augusto Zimmermann segurou as mãos dela com reverência, como se tocasse algo sagrado. Você salvou minha empresa. Aquela tradução simultânea do russo foi perfeita. Fechei o contrato de 50 milhões de euros graças a você. O restaurante inteiro parou. Garfos suspensos no ar, copos esquecidos nas mãos, conversas cortadas no meio. Rodrigo e Fernando pareciam ter virado estátuas de sal, os rostos congelados numa expressão de horror crescente. 50 milhões? Fernando gaguejou, a arrogância evaporando como água no deserto. Augusto se virou para eles com olhos faiscantes de indignação. Vocês têm ideia de quem estavam tentando humilhar? Esta mulher é uma das intérpretes mais brilhantes que já conheci. Ela domina 7 idiomas, como se fossem a língua materna. Catarina tentou puxar as mãos, mas Augusto as segurou com mais força. Por favor, doutor, não precisa... Preciso sim! A voz dele ecoou por todo o ambiente. Em Genebra, ela traduziu durante 14 horas seguidas uma negociação entre russos, alemães e japoneses. Sem pausa, sem erro, sem hesitação. Homens 2 vezes mais novos desistiram no meio do caminho, mas ela continuou até fechar o acordo. Uma senhora elegante da mesa ao lado se levantou lentamente. Cabelos prateados perfeitamente arrumados, colar de pérolas que valia mais que um carro. Catarina, você é Catarina Mendoza? Sua voz trêmula de emoção. Eu sou Helena Vasques. Você traduziu meu casamento com um embaixador francês em Brasília.
O mundo começou a desmoronar ao redor de Catarina. Mais pessoas se levantaram, reconhecendo o nome, o rosto, conectando os pontos. A garçonete humilde era uma lenda do mundo corporativo internacional. Meu Deus! Sussurrou um empresário de meia-idade. Catarina Mendoza. Ela traduziu a fusão da minha empresa com os coreanos. Salvou um acordo de 300 milhões. Ela interpretou para o presidente quando veio aquele ministro japonês, disse outro. Lembro da notícia nos jornais. Rodrigo estava pálido como um fantasma. Fernando parecia ter engolido a própria língua. A mesa ao redor deles se transformou num tribunal público, e eles eram os réus. Mas o que você está fazendo aqui? Helena perguntou com lágrimas nos olhos. Uma profissional do seu nível, servindo mesas. Catarina fechou os olhos. A pergunta que ela temia, a verdade que havia enterrado no fundo do coração. Por um momento, considerou mentir. Inventar uma história mais palatável, mas não tinha mais forças para fingir. Meu pai ficou doente. A voz saiu como um fio. Muito doente. Os médicos disseram que havia tratamentos experimentais caros, fora do país. Eu tinha dinheiro guardado, investimentos, apartamento, carro, as joias da minha mãe. O restaurante ficou em silêncio sepulcral. Até os garçons pararam de trabalhar para escutar. Vendi tudo. Cada centavo que consegui juntar foi para tentar salvá-lo. Tratamentos na Alemanha, remédios experimentais dos Estados Unidos, consultas com especialistas do mundo inteiro. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela continuou. 5 anos lutando. 5 anos gastando tudo que tinha e tudo que não tinha. Augusto apertou as mãos dela com mais força. Helena levou a mão ao peito, os olhos marejados. E ele... Catarina engoliu em seco. Ele partiu no mês passado. Nos meus braços, no hospital público, porque o dinheiro já tinha acabado há muito tempo. Suas últimas palavras foram pedindo perdão por ter destruído minha vida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de soluços. Helena chorava abertamente. Augusto tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Até alguns garçons enxugavam os olhos com os aventais. Durante esses anos, parei de trabalhar como intérprete. Não conseguia me concentrar. Não conseguia deixar meu pai sozinho nos hospitais. Perdi contratos, clientes, referências. O mundo corporativo esquece rápido quem não está presente. Catarina limpou o rosto com a manga do uniforme. Quando ele partiu, eu não tinha mais nada. Nem casa, nem carro, nem amigos, nem referências. Só dívidas e a roupa do corpo. Rodrigo e Fernando pareciam estar encolhendo nas cadeiras, como se quisessem desaparecer no chão. Por isso estou aqui. Catarina olhou ao redor, encontrando os olhos de cada pessoa presente. Porque uma mulher falida de 35 anos, sem referências recentes, com depressão e luto, não consegue voltar ao mercado internacional da noite para o dia. Preciso comer, preciso pagar aluguel, preciso sobreviver até conseguir me reerguer. Mas você tem tanto conhecimento, Helena murmurou. Tanto talento? Conhecimento não paga conta, dona Helena. Talento não compra comida. Catarina sorriu através das lágrimas. E dignidade. Dignidade a gente reconstrói um dia de cada vez, uma mesa de cada vez, uma gorjeta de cada vez. Alessandro, o garçom veterano, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, disse com a voz embargada. Outros funcionários se aproximaram em silêncio solidário. Sônia, a gerente arrogante, ficou parada no fundo, claramente envergonhada de como havia tratado Catarina. Augusto se virou para Rodrigo e Fernando com uma expressão de nojo absoluto. Vocês tentaram humilhar uma mulher que sacrificou tudo pelo pai. Uma mulher que vale mais que vocês dois juntos. Nós não sabíamos, Fernando gaguejou. Não sabíamos o quê? A voz de Helena cortou como navalha. Que ela era famosa? Que ela tinha dinheiro?
Isso torna a humilhação aceitável se ela fosse só uma garçonete comum? Rodrigo tentou se levantar, mas as pernas pareciam ter virado gelatina. Senhora, nós só estávamos... Vocês estavam sendo cruéis com uma pessoa vulnerável porque acharam que podiam. Augusto caminhou ao redor da mesa como promotor público, porque pensaram que ela não tinha como se defender. Isso diz tudo sobre o caráter de vocês. Fernando puxou a carteira com mãos trêmulas. Podemos compensar. Uma gorjeta generosa. Guardem o dinheiro sujo de vocês. Catarina falou pela primeira vez desde que começara a contar sua história. A voz saiu firme, quase real. Respeito não se compra. Dignidade não tem preço. E perdão. Perdão vocês vão ter que conquistar de outras pessoas, porque de mim não vai sair hoje. O restaurante explodiu em aplausos. Começou com Augusto batendo palmas vigorosamente. Helena se juntou, depois outros clientes, os garçons, até mesmo alguns clientes que nem sabiam direito o que estava acontecendo, começaram a aplaudir. Rodrigo e Fernando se levantaram como se as cadeiras estivessem pegando fogo. Jogaram dinheiro na mesa sem nem olhar o valor e saíram praticamente correndo, perseguidos pelos olhares de desprezo de todo o restaurante. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, respeitoso, reverente. Augusto segurou as mãos de Catarina novamente. Escuta, querida. Eu tenho uma conferência internacional na semana que vem. 3 dias, 5 idiomas, pagamento antecipado. Você toparia? Catarina olhou para Sônia, que acenou desesperadamente que sim. E eu, disse Helena, preciso de alguém para traduzir correspondências com meu marido em Paris. Trabalho home office, pagamento semanal. Outros clientes se aproximaram, oferecendo trabalhos, contatos, oportunidades. Em 5 minutos, Catarina tinha mais propostas do que conseguiria atender em 1 mês. Mas ela olhou para Alessandro, para os outros garçons que haviam se tornado sua família improvisada, para Sônia, que finalmente a olhava com respeito. Aceito os trabalhos, disse finalmente, mas não vou deixar vocês na mão aqui. Vou continuar ajudando sempre que puder até encontrar alguém para meu lugar. Alessandro sorriu com lágrimas nos olhos. Você não precisa... Preciso sim. Vocês me acolheram quando eu não tinha ninguém. Família, a gente não abandona. Augusto apertou as mãos dela uma última vez. Seu pai estaria orgulhoso. Você não perdeu sua dignidade. Você a multiplicou. Catarina olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia esquecido completamente. Esperança. 3 dias depois, o restaurante Imperial não era mais o mesmo. A notícia da humilhação de Rodrigo e Fernando havia se espalhado como fogo na mata seca. Grupos de WhatsApp, redes sociais, conversas de elevador. Todo mundo falava da garçonete que domina 7 idiomas e dos milionários que saíram correndo de vergonha. Catarina chegou para o turno da tarde e encontrou algo impossível. Uma fila de pessoas querendo ser atendidas por ela. Empresários, diplomatas, até alguns jornalistas curiosos. Sônia estava radiante. O faturamento havia triplicado em 3 dias. Catarina! A gerente correu ao encontro dela com um sorriso que chegava às orelhas. Você virou celebridade. Olha isso aqui. Ela mostrou o celular com dezenas de mensagens. Pedidos de entrevista, convite para eventos, todo mundo quer conhecer você. Mas Catarina mal prestava atenção. Seus olhos estavam fixos em Alessandro, que limpava mesas com movimentos mecânicos, o rosto mais triste que ela já havia visto. Alessandro? O que houve? O garçom veterano parou, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e sussurrou. Minha neta. Ela soube da história toda. Perguntou por que eu nunca consegui dar uma vida melhor para a família, já que trabalho num lugar tão chique há tantos anos. Catarina sentiu o coração apertar. Que idade ela tem? 15. Esperta como você, não faz ideia. Quer estudar medicina, mas... Alessandro engoliu em seco. O dinheiro que eu ganho mal
dá para o básico. Quando vejo você falando 7 idiomas, tendo trabalhado com presidentes, me sinto um fracasso completo. Alessandro, não, deixa eu falar. Ele se sentou numa cadeira, de repente parecendo muito mais velho. 40 anos servindo mesas, 40 anos sendo invisível. Você em 3 dias virou exemplo de dignidade e eu sou só o garçom que nunca saiu do lugar. Catarina puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Você acha que eu sou melhor que você porque falo idiomas? Não é isso, mas... Alessandro, você me acolheu quando eu estava despedaçada. Me ensinou os segredos do restaurante e me tratou com carinho quando eu era só mais uma garçonete desesperada. Catarina segurou a mão calejada dele. Dignidade não tem a ver com quantos idiomas você fala. Tem a ver com como você trata as pessoas. Nesse momento, uma voz conhecida cortou o ar como lâmina. Com licença, será que poderiam me servir? Rodrigo estava parado perto da entrada, sozinho, com os cabelos despenteados e olheiras profundas. Parecia que não dormia há dias. O terno impecável havia dado lugar a uma roupa casual amarrotada. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele como se fosse um fantasma que havia acabado de materializar. Senhor Rodrigo? Sônia se aproximou hesitante. O senhor deseja uma mesa? Quero falar com ela. Ele apontou para Catarina. Por favor. Catarina se levantou devagar. Parte dela queria mandar ele embora, mas havia algo diferente em seus olhos. A arrogância havia sumido, substituída por algo que parecia desespero. Posso anotar seu pedido, senhor? Não quero comida, preciso falar com você, por favor. A voz saiu quebrada, quase suplicante. Alessandro ficou ao lado de Catarina, como um guarda-costas silencioso. Outros funcionários se aproximaram, formando uma barreira protetiva. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que todo mundo o observava com hostilidade. Eu sei que não mereço, mas... 5 minutos. É tudo que peço. Catarina respirou fundo. Fale. Não aqui, é pessoal demais. Sônia interveio. Catarina, você não precisa... Está tudo bem. Catarina olhou nos olhos de Rodrigo e viu algo que não esperava. Vergonha verdadeira. Sala dos funcionários. 5 minutos. A sala era pequena, com algumas cadeiras velhas e um armário enferrujado. Rodrigo se sentou como se as pernas fossem ceder a qualquer momento. Minha filha me viu. As primeiras palavras saíram como confissão dolorosa. Como? Alguém filmou. A parte onde você falou dos idiomas, onde aquele senhor te reconheceu. Rodrigo passou as mãos no rosto. O vídeo viralizou. 3 milhões de visualizações. Minha filha viu o pai dela tentando humilhar uma mulher que perdeu tudo, salvando o próprio pai. Catarina não disse nada. Deixou o silêncio fazer o trabalho. Ela tem 17 anos. Sempre me viu como herói, sabe? Papai bem-sucedido, papai que pode comprar qualquer coisa, papai que resolve todos os problemas. Rodrigo riu amargamente. Ontem ela me olhou como se eu fosse um monstro. E o que você disse para ela? A verdade, que sou um homem pequeno que se sente grande, humilhando outros. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ela perguntou quantas pessoas eu já machuquei assim, quantos funcionários já tratei como lixo, e eu não soube responder. Catarina se lembrou do próprio pai, das últimas conversas que tiveram. Seu pai ainda está vivo? Está. Por quê? Ele te ensinou a tratar pessoas assim? Rodrigo balançou a cabeça. Meu pai é mecânico aposentado, homem humilde, trabalhador. Se ele soubesse como eu trato as pessoas... A voz quebrou completamente. Ele ficaria envergonhado de ter me criado. Então por que você faz isso? Porque eu posso. Porque tenho dinheiro e poder e é fácil descontar as frustrações em quem não pode revidar. Rodrigo levantou os olhos vermelhos de choro. Você quer saber a verdade? Eu invejo você. Me inveja? Você perdeu tudo por amor. Sacrificou sua carreira, sua fortuna, sua vida inteira para tentar salvar quem amava. E mesmo assim, manteve sua dignidade. Rodrigo se curvou para a frente, como se carregasse um peso invisível. Eu tenho tudo.
e nunca sacrifiquei nada por ninguém, nem pela minha própria filha. Catarina sentiu algo estranho no peito. Não era pena, era reconhecimento de dor humana genuína. O que você quer de mim, Sr. Rodrigo? Perdão e orientação. Ele a olhou como criança perdida. Como eu conserto isso? Como eu viro uma pessoa melhor? Como eu recupero o respeito da minha filha? Perdão você já tem. Todos merecem segunda chance. Catarina se inclinou para a frente. Mas mudar, isso só depende de você. Me ensina como. Comece pequeno. Trate bem quem te serve. Cumprimente o porteiro, agradeça a faxineira, seja gentil com o garçom. Dignidade se constrói nas pequenas ações. Rodrigo acenou desesperadamente. E se eu quisesse fazer algo maior? Algo para compensar? Catarina pensou em Alessandro, na neta que queria estudar medicina. Pensou nos outros funcionários que trabalhavam duro por salários pequenos, em quantas pessoas poderiam ser ajudadas. Tenho uma ideia. Ela se levantou, mas vai exigir mais que dinheiro, vai exigir humildade. Qualquer coisa. Alessandro tem uma neta que quer estudar medicina, mas não tem condições. Quantos outros funcionários você acha que têm filhos, netos, sonhos parados por falta de oportunidade? Os olhos de Rodrigo se iluminaram pela primeira vez. Você está sugerindo? Estou sugerindo que você use seu dinheiro para criar oportunidades reais, bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, algo que transforme vidas de verdade. Catarina abriu a porta. Mas tem uma condição. Qual? Você vai conhecer cada pessoa que ajudar. Vai saber os nomes, as histórias, os sonhos. Nada de caridade distante, envolvimento real. Rodrigo se levantou estendendo a mão. Fechado. Catarina apertou a mão dele, mas não soltou. Senhor Rodrigo? Sim, sua filha vai ficar orgulhosa do pai que você pode se tornar. Mas tem que ser transformação real, não só marketing pessoal. Eu entendo. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno, não aquele sorriso cruel de antes. Obrigado por me dar essa chance. Quando voltaram para o restaurante, Alessandro estava esperando ansioso. Está tudo bem? Catarina olhou para Rodrigo, que respirou fundo e se dirigiu ao garçom veterano. Senhor Alessandro, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria muito de conhecer sua neta. Uma semana depois, o restaurante Imperial havia se tornado palco de algo extraordinário. Alessandro chegou mais cedo que o normal, mas não para trabalhar, para apresentar sua neta Isabela a Rodrigo. A menina de 15 anos estava nervosa, segurando uma pasta com seus desenhos de anatomia e notas de biologia. Vovô, tem certeza que esse homem vai mesmo me ajudar? Isabela sussurrou enquanto ajeitava o uniforme escolar simples. Tenho, minha filha. A Catarina disse que ele mudou de verdade. Catarina observava tudo de longe, servindo outras mesas, mas com o coração apertado. Havia apostado na transformação de Rodrigo, mas e se ela estivesse errada? Rodrigo chegou pontualmente, mas não sozinho. Trouxe uma mulher linda de cabelos cacheados. Sua filha Marina, de 17 anos. A menina olhava o pai com uma mistura de curiosidade e esperança, claramente querendo acreditar que ele havia mudado. Alessandro? Rodrigo se aproximou com humildade genuína. Esta é minha filha Marina. Ela quis conhecer a família que vou ajudar. O encontro começou formal, mas em poucos minutos, Alessandro estava mostrando fotos de Isabela pequena, contando como ela sempre brincava de médica, como cuidava dos animais feridos da vizinhança. Rodrigo escutava cada palavra com atenção real, fazendo perguntas sinceras. Tio Alessandro, Marina chamou o garçom carinhosamente. Meu pai me contou que a senhora trabalha aqui há 40 anos. Deve ter tantas histórias. Ah, menina, 40 anos dá para encher um livro. Alessandro sorriu, claramente emocionado com o interesse genuíno. Catarina se aproximou discretamente para servir água, mas Rodrigo a chamou. Catarina, por favor, senta com a gente. Você é parte disso.
Eu estou trabalhando, Sr. Rodrigo. Por favor. A voz dele carregava uma vulnerabilidade que ela não esperava. Preciso que você veja que estou falando sério. Sônia acenou de longe, liberando Catarina para se sentar. A gerente também estava curiosa para ver se a transformação era real. Isabela, Rodrigo se dirigiu à menina. Me conta por que quer ser médica. A adolescente ficou vermelha, mas respondeu. Quando eu tinha 8 anos, meu vovô passou mal no trabalho. Ninguém sabia o que fazer. E eu me senti muito pequena, muito inútil. Quero aprender a salvar pessoas como ele. Marina segurou a mão da nova amiga. Que lindo isso, Isa. Posso te chamar de Isa? Claro. Isabela sorriu pela primeira vez, relaxando. Rodrigo tirou alguns papéis da pasta. Isabela, eu pesquisei as melhores escolas de medicina do país. Curso preparatório, faculdade, especialização, intercâmbio, tudo pago. Mas tem condições. O coração de Alessandro parou. Condições? Você vai jantar na minha casa uma vez por mês. Quero acompanhar seus estudos, saber como está indo, conhecer você de verdade. E Rodrigo olhou para Marina. Minha filha vai ser sua tutora de inglês. Ela é fluente. Sério, pai? Marina arregalou os olhos. Posso ajudar? Pode e vai. Vocês vão estudar juntas, se ajudar mutuamente. Quero que você entenda o valor do esforço, filha. Catarina sentiu os olhos marejarem. Aquele não era o mesmo homem arrogante de dias atrás. Senhor Rodrigo, Alessandro gaguejou. Isso é generoso demais. Não é generosidade, Alessandro. É justiça. Durante anos, eu tratei pessoas como você mal, achando que isso me fazia superior. Agora quero usar minha riqueza para algo que realmente importa. Isabela explodiu em lágrimas de alegria. Vovô, eu vou conseguir, vou ser médica. Alessandro chorou junto, abraçando a neta. Marina se juntou ao abraço e até Rodrigo limpou os olhos discretamente. Mas tem mais, Rodrigo continuou. Catarina me deu uma ideia brilhante. Todos olharam para ela, curiosos. Um instituto de idiomas gratuito, Catarina explicou. Para funcionários de restaurantes, hotéis, comércio. Pessoas que trabalham com turistas, mas não tiveram oportunidade de estudar línguas. Exato. Rodrigo se animou. Catarina vai dirigir o projeto. Salários de professor universitário, estrutura completa, foco em inglês, espanhol e francês básico. Sônia, que escutava escondida, se aproximou com os olhos brilhando. Posso inscrever meus funcionários? Claro! Na verdade, Rodrigo sorriu. Quero começar aqui mesmo, no Imperial. Catarina pode dar aulas depois do expediente. Alessandro levantou a mão timidamente. Eu gostaria de aprender inglês. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, Alessandro. Principalmente para quem tem neta que vai estudar no exterior. A conversa foi interrompida por um barulho na entrada. Fernando entrou no restaurante, mas parecia um homem diferente. Cabelos cortados simples, sem gel, usando jeans e camisa básica. Nada do empresário arrogante de antes. Rodrigo! Ele se aproximou hesitante. Você está mesmo aqui? Fernando. Rodrigo se levantou tenso. O restaurante ficou em silêncio. Todos lembravam da dupla que havia tentado humilhar Catarina. Eu vim me desculpar. Fernando olhou para Catarina com olhos cheios de remorso. De verdade, não consegui dormir direito desde aquele dia. Fernando! Catarina começou. Não, deixa eu falar. Minha mãe soube do que aconteceu. Ela tem 70 anos, trabalhou a vida inteira como faxineira para me dar estudo. Fernando engoliu em seco. Quando contei para ela como tratamos você, ela me deu um tapa na cara e disse que me criou melhor que isso. Marina sussurrou para Isabela. Nossa, que situação! Minha mãe quer conhecer você, Catarina. Quer pedir desculpas pessoalmente pelo filho que ela criou. Fernando tirou um cartão do bolso. E eu quero financiar parte do Instituto de Idiomas também, como sócio do Rodrigo. Rodrigo olhou surpreso. Fernando,
Cara, a gente cresceu junto, foi melhor amigo durante anos. Quando viramos esses monstros? Fernando estendeu a mão para o amigo. Vamos consertar isso juntos? Rodrigo apertou a mão do amigo e pela primeira vez em anos foi um aperto sincero. Catarina se levantou, olhou para aquelas pessoas, Alessandro radiante com o futuro da neta, Marina e Isabela já planejando estudos juntas, Rodrigo e Fernando genuinamente arrependidos e querendo mudar. Aceito dirigir o instituto, ela disse finalmente, mas tem uma condição final. Qual? Rodrigo perguntou. A primeira turma vai ser aqui, com os funcionários do Imperial. E vocês dois vão ser alunos também. Quero ver se conseguem ser humildes o suficiente para aprender junto com quem vocês achavam inferior. Fernando e Rodrigo se entreolharam e riram. Pela primeira vez em anos, riram juntos de verdade. Aceito, disseram em uníssono. E assim nasceu o Instituto Catarina Mendoza. 2 meses depois, o terceiro andar do prédio comercial ao lado do restaurante Imperial havia se transformado em algo mágico. Salas com quadros brancos, computadores modernos, bandeiras de diferentes países nas paredes. O Instituto Catarina Mendoza estava funcionando a todo vapor e a fila de inscrições crescia a cada dia. Catarina chegou mais cedo para preparar a aula especial daquela noite. Era a formatura da primeira turma. 15 funcionários de restaurantes, hotéis e comércios que haviam estudado inglês básico durante 8 semanas. Mas o mais emocionante era ver quem estaria na plateia. Alessandro, Rodrigo, Fernando e uma surpresa que ninguém esperava. Professora Catarina, a voz animada de Isabela ecoou pelo corredor. A menina chegou correndo, segurando um tablet com videoconferência ativa. Olha quem consegui conectar. Na tela apareceu um homem de cabelos grisalhos, usando jaleco branco, falando do que parecia ser um hospital. Era doutor Markus Hoffmann, renomado cirurgião alemão, que Catarina havia conhecido anos atrás em uma conferência médica internacional. Catarina, mein lieber Freund. Dr. Hoffmann sorriu na tela, cumprimentando-a carinhosamente em alemão como minha querida amiga. Ich bin so stolz auf dich, continuou em alemão, dizendo estar muito orgulhoso dela, antes de repetir em português. Estou tão orgulhoso de você. Catarina ficou vermelha. Dr. Markus, você não precisava. Claro que precisava. Essa jovem me explicou que quer estudar medicina na Alemanha. Eu gostaria de oferecer uma bolsa de estudos completa na Universidade de Heidelberg com estágio no meu hospital. Isabela quase desmaiou. Alessandro, que acabara de chegar, teve que se apoiar na parede. Alemanha? Minha neta vai estudar na Alemanha? Se ela quiser e se vocês permitirem, Dr. Hoffmann continuou. Catarina me disse que esta menina sacrifica fins de semana para cuidar de animais feridos. Esse é exatamente o tipo de coração que precisamos na medicina. Marina, que estava ao lado de Isabela, segurou a mão da amiga. Isa, você conseguiu, vai realizar seu sonho. Mas Isabela olhou para o avô com preocupação. Vovô, é muito longe. Quem vai cuidar do senhor? Alessandro sorriu através das lágrimas. Menina, eu cuidei de você 15 anos. Agora é hora de você voar. Eu vou ficar bem e vou estar aqui quando você voltar formada. Dr. Hoffmann interrompeu carinhosamente. Alessandro, vocês podem se visitar nas férias. E Isabela pode fazer residência no Brasil quando se formar. O mundo médico é pequeno, nós nos ajudamos. Nesse momento, Rodrigo apareceu na porta com uma mulher elegante de cabelos prateados. Era sua mãe, Dona Conceição, que havia insistido em conhecer o instituto. Meu Deus, Dona Conceição sussurrou olhando ao redor. Meu filho me contou. Mas ver é diferente. Isso aqui é lindo, menina. Ela se dirigiu a Catarina com carinho maternal. Você transformou meu filho num homem melhor. Dona Conceição, ele se transformou sozinho. Não, querida. Um homem só muda quando encontra alguém que o inspire a ser melhor. A senhora segurou as mãos de Catarina. Obrigada por não desistir dele.
Fernando chegou com uma senhora pequena, de mãos calejadas e sorriso doce. Sua mãe, Dona Antônia, ex-faxineira que havia criado o filho sozinha. Então você é a moça famosa, Dona Antônia disse timidamente. Meu Fernando me contou tudo. Eu peço perdão pelo que ele fez. Dona Antônia, não precisa pedir perdão. Mães não são responsáveis pelos erros dos filhos adultos. Não, preciso sim. Eu criei ele para ser respeitoso. E em algum lugar pelo caminho ele se perdeu. A senhora olhou para o filho com uma mistura de amor e decepção. Mas agora ele voltou a ser o menino que eu criei. Fernando abraçou a mãe, emocionado. Mãe, eu prometo que nunca mais vou te envergonhar. A sala estava se enchendo de alunos, familiares e curiosos. Sônia chegou com toda a equipe do restaurante. Havia até alguns jornalistas locais que tinham ouvido falar do projeto. Catarina respirou fundo e começou a cerimônia. Quando comecei a dar aulas aqui, pensei que estaria apenas ensinando idiomas, mas aprendi que estávamos construindo pontes. Pontes entre culturas, entre classes sociais, entre pessoas que nunca se falariam normalmente. Alessandro se levantou orgulhoso quando seu nome foi chamado. Aos 60 anos, havia aprendido inglês básico e estava radiante. Thank you, teacher Catarina. Alessandro disse em inglês básico, agradecendo a professora com sotaque carregado, mas sorriso genuíno. Um por um, os formandos receberam seus certificados. Maria, a faxineira do hotel, que agora conseguia se comunicar com hóspedes estrangeiros. José, o porteiro do prédio comercial, que havia feito amizade com turistas japoneses. Carla, a vendedora da loja de souvenirs, que triplicou suas vendas falando inglês básico. E agora, Catarina anunciou, uma surpresa especial. 2 alunos que mostraram que nunca é tarde para aprender humildade junto com um novo idioma. Rodrigo e Fernando subiram no palco improvisado, visivelmente nervosos. Durante 2 meses, eles haviam frequentado as aulas como alunos normais, sentando ao lado de garçons, faxineiras e porteiros que antes tratavam como invisíveis. Hello, my name is Rodrigo. Ele começou em inglês hesitante, se apresentando. 2 months ago, I was... Tentou dizer que 2 meses atrás ele era diferente, mas parou para perguntar. Como se diz arrogante? Arrogant. Catarina ajudou, sorrindo. He was arrogant man. Rodrigo continuou em inglês, admitindo que era um homem arrogante. But this class taught me more than English. Disse que aquela turma lhe ensinou mais que inglês. Taught me to be human again. Completou dizendo que o ensinou a ser humano novamente. A plateia aplaudiu emocionada. Fernando pegou o microfone. My name is Fernando. Ele se apresentou em inglês. I want to say sorry. Começou a pedir desculpas em inglês, mas mudou para português. Desculpe. I want to say sorry to all people I hurt before. Voltando ao inglês para dizer que queria pedir perdão a todas as pessoas que havia machucado. This school, este instituto, saved my soul. Misturando os idiomas para dizer que aquela escola havia salvado sua alma. Dona Conceição e Dona Antônia choravam de orgulho. Suas mãos calejadas aplaudiam os filhos que finalmente haviam encontrado o caminho de volta para casa. Mas a maior surpresa da noite ainda estava por vir. Catarina subiu no palco uma última vez. Tenho um anúncio especial. Graças ao sucesso aqui no Instituto, recebemos uma proposta para expandir. Ela fez uma pausa dramática. A Prefeitura de São Paulo quer replicar nosso modelo em todas as regiões da cidade. Vamos ter 10 unidades funcionando no próximo ano, todas gratuitas, todas focadas em trabalhadores que sonham com oportunidades melhores. A sala explodiu em aplausos. Isabela gritou de alegria, Marina chorou emocionada. Alessandro batia palmas como se estivesse num show de rock. E tem mais, Catarina continuou. Rodrigo e Fernando criaram um fundo de bolsas que vai garantir que nenhum aluno do Instituto pare de estudar por falta de recursos. Eles se comprometeram a financiar cursos técnicos,
faculdades e até intercâmbios para os mais dedicados. Dr. Hoffman, ainda na videoconferência, aplaudiu entusiasmado. Catarina, isso é wunderbar, maravilhoso! Dr. Hoffman exclamou misturando alemão e português para dizer que achava tudo maravilhoso. Vocês estão mudando vidas de verdade. Rodrigo se aproximou do microfone uma última vez. Eu queria agradecer a Catarina por me dar a chance de ser um homem melhor. E queria pedir desculpas publicamente para todas as pessoas que já tratei mal. Mudança real começa com reconhecer os próprios erros. Fernando completou. Nossa mãe nos ensinou que dinheiro serve para ajudar, não para humilhar. Perdemos isso no caminho, mas vocês nos lembraram. Quando a cerimônia terminou, Alessandro se aproximou de Catarina com Isabela ao lado. Professora, como posso agradecer? Minha neta vai ser médica na Alemanha, eu aprendi inglês, ganhei uma família nova. Ele olhou para Rodrigo, Fernando, Marina. Tudo isso por sua causa. Catarina abraçou o garçom veterano, que se tornara seu melhor amigo. Alessandro, você me acolheu quando eu não tinha nada. Agora somos uma família de verdade. Isabela segurou as mãos da professora. Um dia eu vou voltar da Alemanha formada e vou trabalhar de graça no instituto. Vou cuidar da saúde de todos os alunos. É uma promessa. Marina abraçou a amiga. E eu vou continuar ensinando inglês aqui, mesmo quando for para a faculdade. Esse lugar mudou minha vida também. Catarina olhou ao redor da sala. Pessoas que meses atrás nem se cumprimentariam agora eram uma família. Rodrigo ajudava Dona Antônia com o casaco. Fernando conversava animadamente com Alessandro sobre futebol. As mães dos empresários trocavam receitas com as alunas do instituto. Papai, Catarina sussurrou olhando para cima. Conseguimos. Sua filha encontrou um jeito de transformar dor em esperança. O Instituto Catarina Mendoza não era apenas uma escola de idiomas. Era a prova de que segundas chances existem, de que pessoas podem mudar e de que o amor sempre vence o ódio. 6 meses depois do início do Instituto Catarina Mendoza, tudo parecia perfeito demais. As 10 unidades espalhadas por São Paulo funcionavam a pleno vapor. Centenas de alunos haviam se formado e Isabela estava se preparando para viajar à Alemanha no mês seguinte. Mas naquela manhã de terça-feira, um telefonema mudaria tudo. Catarina estava revisando currículos de novos professores quando o celular tocou. O número não estava na agenda, mas ela atendeu mesmo assim. Catarina Mendoza? A voz do outro lado era fria, calculista. Aqui é Roberto Santana, da construtora Millennium. Preciso falar com a senhora urgentemente. O nome gelou o sangue de Catarina. Roberto Santana era conhecido como o tubarão imobiliário de São Paulo, famoso por expulsar famílias inteiras de suas casas em nome do progresso urbano. Se ele estava ligando, não eram boas notícias. O que o senhor deseja? Comprei o quarteirão onde funciona seu instituto principal. Todo mundo tem 60 dias para sair. Vou demolir tudo para construir um shopping center. Catarina sentiu o mundo desabar. Senhor Roberto, temos contrato de aluguel vigente. Leia a cláusula 7, parágrafo 3. Em caso de venda do imóvel, o contrato pode ser rescindido com 60 dias de antecedência. Já enviei a notificação por e-mail. A ligação foi encerrada abruptamente. Catarina correu para o computador e encontrou o e-mail oficial. Era real. 60 dias para encontrar um novo local, transferir equipamentos, reorganizar turmas, manter salários de professores. Uma missão impossível. Alessandro entrou na sala naquele momento e encontrou Catarina com a cabeça entre as mãos. O que houve? Vamos perder tudo, Alessandro. O instituto principal vai ser demolido. O garçom veterano ficou pálido. Como assim? E as aulas da Isabela? Ela viaja para a Alemanha em 1 mês. Não sei como vamos resolver. Catarina mostrou o e-mail. Este homem comprou o prédio inteiro. Quer construir um shopping no lugar. Nesse momento, Rodrigo e Fernando chegaram para a reunião semanal.
Encontraram o ambiente pesado, perceberam imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Rodrigo perguntou. Catarina explicou a situação. Os dois empresários ficaram em silêncio, processando a informação. Roberto Santana, Fernando murmurou. Esse nome me é familiar. Você conhece? Alessandro perguntou esperançoso. Não pessoalmente, mas sei da reputação. É implacável nos negócios. Já demoliu escola infantil, orfanato, até igreja antiga. Para ele só importa lucro. Rodrigo pegou o celular. Vou ligar para meus contatos no mercado imobiliário. Talvez consiga outro prédio. Rodrigo, Catarina interrompeu. Não temos dinheiro para a mudança. Os equipamentos, o sistema já instalado, as adaptações especiais para a acessibilidade, são centenas de milhares de reais que não temos. Fernando se levantou abruptamente. Espera aí, Roberto Santana. Agora lembrei onde ouvi esse nome. Ele virou para Rodrigo. Lembra do Maurício Santana, nosso colega de escola? Maurício! Claro que lembro. Era nosso melhor amigo até os 15 anos. Roberto é irmão do Maurício. Lembro da mãe dele falando do filho mais velho que trabalhava com construção. Alessandro se animou. Então vocês podem conversar com ele. Fernando balançou a cabeça. Não é tão simples. Maurício e a gente, digamos que não nos falamos há mais de 15 anos. Por quê? Catarina perguntou. Rodrigo e Fernando se entreolharam constrangidos. Era óbvio que havia uma história dolorosa ali. Nós fizemos algo terrível com ele no colégio, Rodrigo admitiu. Algo que nunca conseguimos esquecer. O quê? Alessandro insistiu. Fernando respirou fundo. Maurício era pobre, o único bolsista da turma numa escola de rico. Estudava muito, tirava notas melhores que todo mundo, mas usava roupa repetida, lanche simples. E vocês fizeram o quê? Catarina já imaginava, lembrando de como eles a haviam tratado no restaurante. Organizamos uma brincadeira cruel no último ano, Rodrigo confessou com vergonha. Fingimos que ele tinha sido escolhido como orador da formatura. Fizemos ele preparar um discurso, praticar por semanas. No dia da formatura, na frente de todos os pais, nós revelamos que era mentira, que nunca foi escolhido, que era só uma piada. Fernando não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Ele chorou na frente de 300 pessoas. O silêncio na sala era sepulcral. Alessandro balançou a cabeça decepcionado. Catarina fechou os olhos, imaginando a dor daquele menino. Depois disso, ele mudou de escola, sumiu das nossas vidas. Rodrigo continuou. Soubemos depois que entrou em depressão, ficou meses sem sair de casa. E agora, o irmão dele tem o poder de destruir tudo o que construímos aqui, Fernando murmurou. É quase como se fosse justiça. Catarina se levantou bruscamente. Justiça? Vocês acham que 400 alunos merecem perder suas oportunidades por causa do que fizeram há 15 anos? Não, claro que não, Rodrigo se apressou. Eu só estava dizendo que karma existe, Catarina completou. Talvez. Mas karma também pode ser oportunidade de redenção. Alessandro olhou confuso. Como assim? Onde está Maurício agora? Fernando pegou o celular. Posso descobrir. 2 horas depois eles tinham o endereço. Maurício Santana era professor de literatura em uma escola pública na periferia. Casado, pai de 2 filhos. Levava uma vida simples, dedicada à educação. Vamos até ele, Catarina decidiu. Catarina, ele nunca vai nos perdoar, Rodrigo protestou. E mesmo se perdoasse, por que ajudaria? Porque vocês vão pedir perdão de verdade. E porque vocês mudaram. Catarina pegou a bolsa. E porque eu vou mostrar a ele o que vocês se tornaram. A escola onde Maurício trabalhava ficava numa região carente. Prédio antigo, mas bem cuidado. Crianças uniformizadas brincando no pátio. Eles o encontraram na biblioteca, corrigindo provas. Maurício levantou os olhos e congelou. Mesmo depois de 15 anos, reconheceu imediatamente os antigos colegas. O rosto se endureceu na mesma hora. O que vocês querem aqui? A voz saiu fria como gelo. Maurício, Rodrigo começou. Professor Santana para vocês.
Fernando se adiantou. Professor, nós viemos pedir perdão. Maurício riu amargamente. 15 anos depois, que conveniente. Catarina se apresentou. Professor, meu nome é Catarina. Não sei se o senhor ouviu falar do Instituto de Idiomas. Ouvi sim. E sei que estes dois financiam. Maurício olhou para Rodrigo e Fernando com desprezo. Comprando consciência limpa, imagino. Não é isso, Rodrigo disse. Nós mudamos de verdade, Maurício. Eles me fizeram ver o monstro que eu tinha me tornado, como sua ex-intérprete que foi humilhada no restaurante. Maurício completou. Li sobre isso. Virou viral, não foi? Que ironia. Alessandro se aproximou timidamente. Professor, minha neta estuda no instituto. Vai fazer medicina na Alemanha por causa do projeto deles. E o que isso tem a ver comigo? Catarina respirou fundo. Seu irmão Roberto comprou o prédio do instituto. Vai demolir tudo em 60 dias. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu friamente. E vieram pedir para eu interceder junto ao meu irmão? Que descaramento. Não, Catarina disse firmemente. Viemos para que você veja quem eles se tornaram. E para que decida se 400 alunos pobres merecem perder seus sonhos por causa de uma mágoa antiga. Mágoa? Maurício se levantou, alterado. Vocês acham que isso é só mágoa? Vocês destruíram minha autoestima, minha confiança. Levei anos para me recuperar. Rodrigo se aproximou com lágrimas nos olhos. Maurício, eu sei. Fomos cruéis, desumanos. Se eu pudesse voltar no tempo... Mas não pode. Maurício caminhou pela biblioteca. Sabem o que mais dói? É que vocês nem se lembram direito do que fizeram. Para vocês foi uma brincadeira. Para mim foi trauma que carrego até hoje. Fernando se ajoelhou ali mesmo na frente de todos. Maurício, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Sei que não mereço, mas imploro. Maurício ficou chocado com o gesto. Rodrigo também se ajoelhou. Perdão, amigo. Perdão por tudo. Catarina se emocionou com a cena. 2 empresários milionários ajoelhados numa biblioteca pública pedindo perdão sincero para um professor. Levantem. Maurício ajudou os dois. Não precisam se humilhar. Precisamos sim, Rodrigo disse. Você merece ver nossa humildade. Maurício olhou nos olhos dos antigos amigos, depois para Catarina e Alessandro. O Instituto realmente ajuda pessoas pobres? Mudou nossa vida, Alessandro respondeu. Mudou a vida da minha neta, de centenas de famílias. Maurício ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente suspirou. Meu irmão Roberto é teimoso, mas talvez eu consiga convencê-lo a pelo menos dar mais tempo para vocês encontrarem outro lugar. Maurício, Rodrigo exclamou, mas tem condições. Maurício se dirigiu aos dois. Vocês vão trabalhar como voluntários no instituto, não como financiadores, como professores auxiliares. Quero ver vocês limpando quadro, organizando cadeiras, servindo café. Aceito, Fernando disse imediatamente. E vocês vão criar uma bolsa permanente em meu nome, para alunos bolsistas que sofreram bullying. Fechado, Rodrigo aceitou na hora. Maurício estendeu a mão. Então vamos salvar o Instituto. E pela primeira vez em 15 anos, os 3 antigos amigos se abraçaram. Um ano depois, o Instituto Catarina Mendoza não era mais apenas uma escola de idiomas. Havia se tornado símbolo de transformação social, segundas chances e dignidade humana. Naquela manhã de sábado especial, pessoas de todo o país chegavam para presenciar algo histórico. A inauguração da sede nacional do Instituto e o retorno triunfante de Isabela da Alemanha. O novo prédio era magnífico. Roberto Santana não apenas havia desistido da demolição, como investiu na construção de uma sede moderna, com 15 salas de aula, auditório para 200 pessoas, biblioteca multilingüe e até clínica médica gratuita. A transformação havia sido completa. O homem que queria destruir sonhos, agora os construía. Catarina chegou cedo, como sempre, mas parou surpresa na entrada. Uma multidão se formava na calçada.
Jornalistas, câmeras, pessoas com cartazes de "Obrigado, Instituto Catarina". O movimento havia crescido muito além do que ela imaginava. "Professora Catarina!" A voz familiar fez seu coração disparar. Isabela desceu de um carro, elegante no seu jaleco branco de estudante de medicina, carregando uma maleta com os emblemas da Universidade de Heidelberg. Aos 16 anos, parecia uma jovem médica em formação. "Isabela!" Catarina correu para abraçar a menina que havia se tornado como uma filha. "Como você está? Como foi a Alemanha?" "Incrível. Dr. Hoffman me apresentou aos melhores professores. Já estou no 2º semestre e..." Isabela abriu a maleta. "Trouxe presentes para todo mundo, mas principalmente vim trazer uma notícia." Alessandro apareceu correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Minha netinha! Minha doutora!" Ele a abraçou como se não a visse há décadas, embora falassem por videochamada toda semana. "Vovô, você está diferente." Isabela riu. "Mais forte, mais confiante." "É que seu vovô virou professor também." Alessandro disse orgulhoso. "Ensino português para os alunos estrangeiros do instituto. Quem diria, né?" Marina chegou correndo, seguida por Rodrigo e Fernando. A jovem havia mudado completamente. Estudava pedagogia e era uma das principais instrutoras do instituto. "Isa, que saudade!" Marina abraçou a amiga. "Conta tudo. Como é estudar na Alemanha?" "Difícil, mas maravilhoso. E vocês? Como está tudo aqui?" Fernando se aproximou, tímido. Em um ano, havia virado outra pessoa. Cabelos simples, roupas básicas, a arrogância completamente substituída por humildade genuína. "Isabela, eu queria te pedir desculpas novamente por tudo que aconteceu no início." "Tio Fernando..." Isabela sorriu carinhosamente. "Você já se desculpou 1000 vezes. E olha tudo que vocês construíram." Meus colegas na Alemanha ficaram impressionados quando contei a história. Rodrigo se juntou ao grupo, também transformado. Trabalhava todos os dias como voluntário, conhecia cada aluno pelo nome, havia descoberto a verdadeira satisfação de servir aos outros. "Isabela, você trouxe a resposta do Dr. Hoffman sobre nossa proposta?" A menina sorriu misteriosamente. "Melhor que isso, trouxe ele." Como mágica, Dr. Markus Hoffman apareceu na entrada do prédio, acompanhado de uma comitiva de médicos alemães. O homem de cabelos grisalhos abriu os braços ao ver Catarina. "Mein lieber Freund, minha querida amiga." Dr. Hoffman repetiu carinhosamente em alemão e português, chamando-a de querida amiga. Ele a abraçou calorosamente. "Vim pessoalmente para conhecer este instituto milagroso. Dr. Hoffman, que honra ter o senhor aqui." "A honra é minha, Catarina. Isabela me contou tudo. Como vocês transformaram ódio em amor, humilhação em dignidade, inimigos em família." O médico olhou ao redor, admirado. "Isso aqui é mais que escola. É templo de humanidade." Maurício chegou nesse momento, acompanhado de sua família e de Roberto. Os irmãos Santana haviam se reaproximado completamente depois da reconciliação com Rodrigo e Fernando. Roberto, o antigo tubarão imobiliário, agora dedicava parte significativa de seus negócios a projetos sociais. "Dr. Hoffman", Maurício se apresentou. "Sou o professor Maurício. É uma honra recebê-lo." "Professor Maurício, Isabela falou muito do senhor. Obrigado por perdoar meus amigos aqui." Dr. Hoffman apontou para Rodrigo e Fernando. "Perdão é medicina mais poderosa que existe." Roberto se aproximou de Catarina timidamente. "Dona Catarina, queria agradecer mais uma vez por me dar a chance de construir algo bom. Nunca me senti tão realizado." "Roberto, você transformou este projeto em realidade. Obrigada por escolher o bem." A cerimônia oficial começou com o auditório lotado. Na primeira fila, uma verdadeira família escolhida. Alessandro e sua esposa, Maurício com os filhos, Rodrigo e Marina, Fernando e Dona Antônia, Sônia representando o restaurante Imperial, dezenas de ex-alunos que haviam mudado de vida.
Catarina subiu ao palco, mas não conseguiu falar imediatamente. A emoção era grande demais. Olhou para aquelas pessoas que um dia foram estranhas e agora eram sua família. Quando comecei a trabalhar como garçonete, ela começou com voz trêmula. Pensava que havia perdido tudo. Minha carreira, minha dignidade, meu propósito. Mas descobri que às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir melhores. Aplausos emocionados ecoaram pelo auditório. Este instituto nasceu da dor, da humilhação que sofri, da vergonha que Rodrigo e Fernando sentiram, da mágoa que Maurício carregava. Mas transformamos essa dor em amor. Catarina olhou para cada rosto conhecido. Provamos que pessoas podem mudar, que segundas chances existem, que família não é só sangue, é escolha. Dr. Hoffman se levantou. Catarina, em nome da Universidade de Heidelberg, quero fazer um anúncio oficial. Ele abriu um documento solene. Aprovamos a criação do programa de intercâmbio permanente Instituto Catarina Mendoza, Universidade de Heidelberg. 10 bolsas integrais por ano para estudantes brasileiros. A plateia explodiu em aplausos. Isabela chorava de emoção. Alessandro batia palmas como criança em festa de aniversário. E tem mais, Dr. Hoffman continuou. A universidade quer criar em Heidelberg uma sede europeia do Instituto para ensinar português a estudantes alemães e receber brasileiros. Catarina Mendoza será diretora internacional. Catarina ficou sem palavras. A menina que havia perdido tudo agora recebia reconhecimento internacional. Rodrigo se levantou. Posso falar? Ele subiu ao palco, visivelmente nervoso. 1 ano atrás, eu era um homem terrível, cruel, arrogante, que se alimentava da humilhação alheia. Sua voz embargou. Catarina me ensinou que dignidade não tem preço, que respeito se conquista, não se compra. Fernando se juntou ao amigo no palco. Nós viemos de famílias humildes. Nossas mães nos criaram para ser boas pessoas. Em algum lugar do caminho, esquecemos quem éramos. Catarina nos lembrou. Dona Conceição e Dona Antônia choravam na plateia, orgulhosas dos filhos que haviam encontrado o caminho de volta para casa. Por isso, Rodrigo continuou, Fernando e eu criamos o Fundo Dignidade, 50 milhões de reais para expandir o Instituto para todas as capitais do Brasil. A plateia ficou em silêncio, processando o anúncio. E não paramos por aí, Fernando acrescentou. Criamos também o programa Maurício Santana para vítimas de bullying que querem reconstruir suas vidas através da educação. Maurício se levantou emocionado, aplaudindo os antigos amigos que haviam se tornado irmãos de verdade. Alessandro pediu para falar. Eu trabalhei 40 anos como garçom, achando que era invisível. Catarina me ensinou que todo trabalho tem dignidade. Hoje sou professor. Minha neta é estudante de medicina na Alemanha e eu tenho uma família que escolhi. Ele olhou para todos no palco. Isso aqui é prova de que milagres existem. Isabela se aproximou do microfone. Posso dar a última notícia? Catarina acenou que sim. Dr. Hoffman conversou comigo sobre um projeto especial. Em 5 anos, quando eu me formar, vamos criar a primeira clínica médica gratuita, especializada em atendimento multilingüe no Brasil, para imigrantes, refugiados, turistas que precisam de ajuda médica. Isabela segurou a mão de Catarina. Será chamada Clínica Dignidade, em homenagem à frase que mudou nossas vidas. Catarina não conseguiu mais se conter. Chorou como nunca havia chorado, mas eram lágrimas de alegria pura. A cerimônia terminou, mas ninguém queria ir embora. Pessoas conversavam, se abraçavam, compartilhavam histórias. Na varanda do prédio, Catarina ficou sozinha por um momento, olhando o movimento lá embaixo. Papai, ela sussurrou olhando para o céu. Conseguimos. Sua filha transformou dor em esperança, lágrimas em sorrisos, inimigos em família. O dinheiro que gastei tentando te salvar não foi em vão. Ele plantou sementes de amor que floresceram em vidas transformadas. Alessandro se aproximou discretamente. Falando com ele?
Sempre falo. Sei que está orgulhoso. Tenho certeza que está. Alessandro pôs a mão no ombro dela. Catarina, você salvou todos nós. Me deu família, deu futuro para minha neta. Transformou homens perdidos em seres humanos de verdade. Rodrigo, Fernando, Marina, Isabela, Maurício, Roberto, todos se aproximaram formando um círculo na varanda. Sabe o que aprendi? Catarina falou para todos. Que a vida não acontece para nós, acontece através de nós. Não importa quantas vezes caímos, importa quantas vezes escolhemos levantar e levantar outros conosco. Fernando limpou os olhos. Você nos ensinou que segundas chances não são privilégio, são direito humano básico. E que família de verdade é aquela que escolhemos construir com amor? Marina acrescentou. Que dignidade não se mede por dinheiro, mas por como tratamos as pessoas, disse Rodrigo. Que perdão liberta quem perdoa, completou Maurício. Que sonhos não têm idade nem classe social, sussurrou Alessandro. E que amor sempre, sempre vence o ódio, finalizou Isabela. Eles se abraçaram em grupo, uma família improvável que se tornou indestrutível. Lá embaixo, centenas de pessoas ainda celebravam, conversavam em vários idiomas, planejavam futuros que antes pareciam impossíveis. Catarina olhou mais uma vez para o céu. Obrigada, Pai, por me ensinar que amor vale qualquer sacrifício, que dignidade é tesouro que ninguém pode roubar, e que família não é destino, é escolha diária de cuidar uns dos outros. O Instituto Catarina Mendoza havia provado algo que o mundo precisava lembrar, que transformação real é possível, que pessoas podem mudar, que dignidade não tem preço e que amor, verdadeiro amor, sempre encontra um jeito de vencer.